Bom, essa é a segunda parte da nossa aula de fisiologia renal, né, que vai tratar mais especificamente da água, né, e do equilíbrio hidroeletrolítico, né? Então, os íons que estão presentes nessa água, funções da água e etc. Certo? Então, continuando aí com o nosso estudo da fisiologia renal, parte 2. Nessa parte, essa aula tem os seguintes objetivos: descrever as características da água e dos líquidos corporais, definir as principais funções da água, compreender como acontece o manejo de íons pelo sistema urinário, compreender a hidratação corporal e a produção de urina e descrever a ação de hormônios na manutenção do equilíbrio hidroeletrolítico. Para preparar essa aula, nós usamos o livro de Fisiologia Médica do Boron e o livro de Princípios de Anatomia e Fisiologia do Tortora. Bom, nosso corpo precisa manter um equilíbrio entre, né, a sua hidratação e a sua perda hídrica. Dessa forma, há necessidade, então, de uma manutenção do nosso balanço de massa, de forma que substâncias que o corpo não necessita devem ser excretadas para evitar acúmulos dentro do organismo e substâncias que o corpo necessita delas não deverão ser excretadas. Para isso, é uma tarefa do corpo manter o balanço de massa e substâncias serem, então, organizadas no sentido de excreção ou não, dependendo da necessidade corporal. O corpo possui muitas vias para a excreção de substâncias, principalmente para íons e água, né? Sendo que os rins são a via primária para a perda de água e para a remoção de muitos dos íons, né? Sob condições normais, também temos uma pequena perda de água através das fezes e através do suor, né? Além disso, o pulmão elimina a água também pelo processo de respiração, uma vez que ele umidifica o ar à medida que nós respiramos, e quando expiramos nós exalamos então um ar úmido, né? E também através da excreção do CO2 ele acaba contribuindo na remoção de H+, e de bicarbonato do corpo. Então, para manter o nosso equilíbrio, a nossa homeostasia, o corpo precisa então que haja um equilíbrio entre a água que entra e a água que é excretada. Se nós olharmos a figura, nós ingerimos, através das comidas e bebidas do dia a dia, cerca de 2,2 litros de água, né? Além disso, produzimos cerca de 0,3 litros de água dia, totalizando então 2,5 litros por dia de água. Esses 2,5 litros são perdidos ou são eliminados através da pele, dos pulmões, da urina e das fezes, que também vão totalizar aí cerca de 2,5 litros dia, né? Se há um aumento do ganho de água, consequentemente nós teremos um aumento da perda de água, tá? Proporcionando assim ou a manutenção desse equilíbrio entre ganho e perda de água no nosso organismo. Para garantir esse equilíbrio, o nosso corpo promove respostas integradas às mudanças no volume sanguíneo e na pressão arterial. Como podemos ver nas figuras abaixo, nós temos, em resposta a uma perda de volume sanguíneo e, consequentemente, de pressão arterial, o nosso corpo desencadeia uma série de respostas que vão fazer com que haja conservação de água no organismo, evitando a perda adicional de água e, consequentemente, uma elevação na pressão arterial, restabelecendo tudo ao normal. Se, por outro lado, o que está acontecendo é o contrário, né? Ou seja, um aumento de volume sanguíneo e um aumento da pressão arterial, os receptores vão perceber essa alteração e vão desencadear respostas no sentido de que aumentem assim a excreção de sais e eletrólitos e, consequentemente, o volume volta a diminuir e a pressão sanguínea baixa novamente, garantindo assim o equilíbrio do nosso organismo. Pensando então na água como uma molécula existente no nosso organismo em grande quantidade, nós temos que avaliar o seguinte: a molécula de água é uma molécula bastante simples, né? Apenas dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio,
né? E que pode estar participando do nosso organismo entre 50% a 70% da nossa massa corporal. Vai depender do teor de gordura que cada um temos e também da nossa idade, tá? Devido à grande quantidade de água que existe no nosso organismo, nós podemos dizer que tudo o que acontece no nosso organismo acontece meio aquoso, garantindo assim a solubilidade das substâncias que precisamos que circulem pelo organismo. Como a molécula de água tem uma certa polaridade em função da eletronegatividade do oxigênio com a eletropositividade dos átomos de hidrogênio, fazendo com que a molécula de água tenha uma tendência de carga negativa com relação ao átomo de oxigênio e uma tendência de cargas positivas com relação ao átomo de hidrogênio, essa molécula então é dita uma molécula polar e que pode inclusive fazer pontes de hidrogênio entre outras moléculas de água ou entre outros compostos que também tenham essas polaridades. Dessa forma, toda substância polar acaba tendo, então, uma solubilidade na água. E aquelas que são apolares não se solubilizam. Como nós podemos ver na figura aqui ao lado, né, os íons, né, de um cristal de cloreto de sódio, ao entrar em contato com a água, vão interagindo com a água e se dissolvem, né, criando uma camada de hidratação, de solvatação da água ao redor desses íons. Ou seja, as moléculas de água se organizam ao redor desse íon, solubilizando o material. Por outro lado, quando nós temos uma molécula apolar interagindo com a água não consegue interagir de forma adequada com essas moléculas, porque elas são hidrofóbicas, e essas moléculas então tendem a se agregar, formando, né, as micelas, como fossem grandes gotas de gordura ou de substâncias apolares, para minimizar o contato com a água. Bom, vale ressaltar também que, apesar das substâncias serem polares e se dissolverem na água, essas substâncias podem, né, ter solubilidades diferentes. Então, tem moléculas que são muito solúveis em água e moléculas que são pouco solúveis. Ainda temos que colocar que a água não apresenta apenas a função de solubilizar os componentes em seu meio, né? Na verdade, ela realiza várias outras funções, como, por exemplo, participar de reagente em muitas reações que acontecem no nosso metabolismo, as reações denominadas de hidrólise. Ser produto das reações quando você tem, por exemplo, reações envolvidas na formação de ATP. Participar da manutenção do equilíbrio de concentração entre os compartimentos corporais, uma vez que a água pode se mover através das membranas por um processo chamado osmose, contribuindo para a manutenção das concentrações entre os compartimentos, né? E participar também da manutenção da pressão arterial, entre outras funções que podem ser observadas nessa figura ao lado. Como foi citado no slide anterior, né, o nosso corpo ele é dividido em compartimentos, né, o que nós chamamos de compartimentos corporais. Nós temos dois grandes compartimentos no nosso organismo. Um que forma o líquido intracelular e que corresponde a 2/3 da nossa massa corporal, e um que nós chamamos de líquido extracelular, que vai compor aí 1/3 da nossa massa corporal. Esse líquido extracelular ele é subdividido em dois subcompartimentos, o líquido intersticial e o plasma, certo? Sendo que o plasma é o menor desses subcompartimentos. Nessa figura, temos uma ilustração mostrando que a membrana celular separa o líquido intracelular do líquido extracelular. E no líquido extracelular, né, nós temos os dois subcompartimentos, o líquido intersticial e o plasma, sendo separados um do outro pela membrana dos capilares. No entanto, como esses capilares têm uma certa porosidade, existe uma comunicação entre esses dois subcompartimentos, permitindo assim, né, a integração desses compartimentos, fazendo com que a composição desses compartimentos seja muito parecida, muito semelhante, uma vez que as moléculas conseguem, através dessas comunicações, né,
atravessar de um compartimento para o outro. No entanto, com relação à membrana celular, que é menos permeável, ela é mais seletiva, a composição do líquido extracelular não é semelhante à composição do líquido intracelular. Com isso, nós podemos visualizar nessa imagem aqui que há uma distribuição diferente entre cátions e ânions em função da permeabilidade da membrana, separando então o meio intracelular e o meio extracelular. Podemos observar aqui que a concentração de sódio no meio extracelular é muito maior do que a concentração de sódio no meio intracelular. De outra forma, a concentração de potássio no meio intracelular é muito maior do que no meio extracelular. A de cálcio e a de magnésio também se diferem um pouco entre um lado e o outro. No que diz respeito aos ânions, nós observamos que o cloreto e o bicarbonato são os principais ânions do meio intracelular, e no meio extracelular, e no meio intracelular nós temos os fosfatos e outros ânions inorgânicos e as proteínas como os íons de carga negativa no meio intracelular. Ainda no que diz respeito à distribuição de íons nos compartimentos, essa figura mostra bem que o líquido intersticial e o plasma têm composição bastante semelhante. Observe que a concentração de sódio nos dois compartimentos é a mesma, certo? Bem diferente da concentração de sódio no meio intracelular. A mesma coisa acontece com o potássio. Muito potássio dentro da célula e quase nada de potássio no meio extracelular. Certo? A única diferença significativa entre o plasma e o líquido intersticial são proteínas de grande alto peso molecular existentes no plasma que não atravessam a parede dos capilares, representadas principalmente pela albumina. Então, nós podemos observar que no líquido intersticial praticamente não existe proteína, ela nem aparece uma marcação aqui para a proteína, e no plasma nós temos uma certa quantidade de proteínas representadas aí principalmente pela albumina, que não atravessa os poros dos capilares e ajuda a manter volume de líquido dentro dos vasos sanguíneos. Apesar da membrana celular ser seletiva, e dessa forma evitar o trânsito livre de íons de um lado para o outro, ou seja, do meio intracelular para o meio extracelular, essa diferença de concentração existente entre esses íons no meio intra e extracelular acaba gerando uma força iônica, no sentido de que as moléculas que estão em maior concentração, os íons que estão em maior concentração no meio extracelular, façam uma força iônica, uma força química no sentido de se mover em direção aonde tem menor concentração desse íon, ou seja, do meio intracelular. Então, por exemplo, o sódio e o cloreto, eles tendem a querer entrar na célula. E toda vez que, por algum motivo, há uma alteração na permeabilidade da membrana que permita a passagem desses íons, eles entram facilmente para dentro dessa célula a favor do gradiente de concentração em função dessa força química que move as moléculas do local de maior concentração para o local de menor concentração. O mesmo acontece quando a permeabilidade muda para o potássio, e o potássio tende a sair da célula em direção ao líquido extracelular, onde a concentração de potássio é baixa, e utilizando esse mesmo tipo de força iônica, de movimento da partícula do local de maior concentração para o local de menor concentração. Bom, como a permeabilidade da membrana ela é seletiva, para alguns íons, então precisa de que aconteça algum tipo de estímulo especial para que essa permeabilidade se altere. Se eu pegar uma célula e colocar ela num meio isotônico, o que nós vamos ter é que
a concentração iônica dentro da célula e do meio externo seja a mesma, o movimento da água através da membrana, que nós chamamos de osmose, vai acontecer no sentido de que a mesma quantidade de água que vai entrar na célula vai a quantidade de água que vai sair da célula. Essa célula, então, vai se manter equilibrada e as suas dimensões, o seu diâmetro, a quantidade de água no seu interior vai permanecer, de certa forma, constante. Por outro lado, se eu fizer agora colocar essa célula no meio hipotônico, ou seja, em que a concentração salina no meio extracelular fique menor do que a concentração salina no meio intracelular, nós vamos ter um maior volume de água entrando na célula do que o que está saindo, fazendo com que essa célula fique cheia, que essa célula fique túrgida, né? E que ela pode até se romper, não resistindo à grande quantidade de água que vai entrando no seu interior. De maneira geral, ela não chega a se romper, porque as alterações não são tão significativas assim. Mas isso pode até acontecer se colocarmos num meio muito hipotônico. Por outro lado, se eu colocar essa mesma célula, que estava aqui no meio isotônico, agora no meio hipertônico, o que vai acontecer? A concentração salina vai estar muito maior no meio extracelular do que no meio intracelular e a água, então, por osmose, vai sair em maior quantidade da célula do que vai entrar. Essa célula, então, vai ficar desidratada, ela vai perder água, vai murchando, vai desaparecendo, né, vai encolhendo. Né? É o que acontece, por exemplo, quando nós ingerimos uma comida muito salgada e aí nós acabamos gerando uma região de hipertonicidade, as nossas células perdem água para o meio extracelular e, consequentemente, nós ficamos com sede, querendo beber água para reidratar as células que perderam essa água.